Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês estejam bem, ainda nesse sistema remoto, é o que nós temos para o momento. E eu volto, trazendo para vocês as indicações da aula. A gente começa com a aula de gramática, com língua e linguagem, progressão referencial. Esse conteúdo se encontra no seu livro didático, tá certo? Bem como a indicação da atividade. Então, vamos às nossas orientações, né? A gente começa a nossa videoaula fazendo uma abordagem, qual a diferença entre língua e linguagem, certo? Ah, professora, parece tão próximo, parece tão igual, né? Então, a gente vai entender que a linguagem, seres humanos, é toda forma que o ser humano usa para se comunicar. A linguagem, ela inclui a língua, que, por sua vez, é um sistema convencionado, certo, pelos homens, e utilizado por grupos, que se apropriam dele. Um desses sistemas convencionados é a gramática, ou seja, as regras que estabelecem o uso de uma língua. Então, é por isso que a gente estuda gramática, para que a gente possa se apropriar dessas regras. E a gente vai ter exemplos, por exemplo, as danças, as placas, sinalizadoras, o semáforo, eles são exemplos de linguagem. A língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua oficial, tal como as línguas portuguesa, espanhola, por exemplo, que vocês estudam. Aí vocês podem perguntar, portanto, professora, qual a diferença entre língua e linguagem? Qual é essa diferença, então? Não entendi. Você vai compreender que a língua é um conjunto organizado de elementos desenvolvido pelos humanos e comum a um grupo, certo? Por exemplo, pessoas que falam francês ou aquelas que aprenderam a se comunicar em Libras, elas pertencem a um grupo que estabelece uma comunicação entre si para se fazer entender. A linguagem, por sua vez, é qualquer forma de expressão. Então, a língua é algo mais específico, a linguagem é algo mais abrangente. A dança, a imagem, a música, certo? Aí nós vamos ter os tipos de linguagem. A linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras para transmitir uma mensagem, certo? Quando você transmite uma mensagem, intuitivamente você já vai saber que você está usando uma linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens, sinais, gestos, entre outros, para transmitir uma mensagem. E nós temos, assim, a mistura, a união, a fusão das duas, que é a linguagem mista. A linguagem mista, por sua vez, é uma combinação da linguagem verbal e não verbal, ou seja, além de palavras, faz uso também de recursos visuais. Assim que fica fácil entender, não é, terceiro ano? E o que é essa fala? O que é fala, terceiro ano? A fala, por sua vez, é uma linguagem oral, que, além disso, recorre à língua para se manifestar. Veja como é interessante. Por exemplo, as pessoas falam português, inglês, espanhol, entre tantas outras línguas. Conforme o contexto dos seus falantes, surgem diferentes níveis da fala. Aí nós temos a fala coloquial, que é utilizada em situações informais, logo, comum no dia a dia dos falantes, cujo vocabulário pode ser mais simples e marcado por gírias. Uma fala culta, utilizada em situações formais, o vocabulário é mais polido, com maior rigor, certo? E aí, a gente deixa como indicação para vocês a página 121 e 122, primeira a quarta, são as respostas do caderno. E quando você concluir, você vai lá e posta na plataforma, certo? Esta foi a indicação de gramática. Vamos para a indicação da aula de literatura. E a gente vem com a literatura com a poesia de 30, com foco em Cecília Meirelles. E a gente percebe, que a poesia de 30 ela representa um conjunto de obras poéticas terceiro ano produzidas no Brasil durante a segunda geração modernista, que vai de 1930 a 1945. É uma abordagem pertinente, certamente vai cair algo no Enem sobre este assunto. É chamada de geração de 30. Esse período é considerado um dos melhores momentos da poesia brasileira, mais encantados, tá certo? Marcado por um período de maturidade, Já se sabia que se escrevia, porque se escrevia a quem se queria atingir, certo? Nesse momento, os ideais modernos já estavam consolidados e por isso é também chamada a fase de consolidação. Na segunda fase do modernismo, terceiro ano, os autores abandonam o espírito da primeira fase. Assim, eles procuram demonstrar uma racionalidade e questionamento maiores, em detrimento do espírito destrutivo, característico do início do movimento, de abolir de um certo radicalismo. Dessa maneira, a poesia de 30 apresenta grande abrangência de temática social, histórica, cultural, filosófica, religiosa, cotidiana. Uma das características mais importantes dessa fase foi a liberdade formal. Os poetas escreviam com versos livres, sem métrica, mais liberdade, com mais sentido, com mais propriedade, tá certo? Mais próximo de quem lia,
né, os textos, os poemas. Versos brancos sem rima, isso tudo sem abandonar, claro, as formas físicas. Por exemplo, o soneto, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. E nós vamos ter as principais características da poesia de 30. Né? Então, foca na tela. Isso aqui é importante que você saiba. São essas características que você não precisa decorar, mas você precisa entender para relacionar quando a questão estiver no Enem, tá certo? Essa liberdade formal, essa experimentação estética, esse uso de versos brancos e livres, esse universalismo, essa ironia e humor tão presente, esse regionalismo e coloquialismo, que é uma maneira de aproximar, né, a poesia, a rejeição ao academicismo. Não era de qualquer jeito, não é para escrever um monte de palavras super difíceis que ninguém entendia, tinha que fazer sentido, tá certo? Então, uma das principais características da poesia de 30 é esse sentido, é aproximar da realidade, tá certo? É essa liberdade de escrever, né, com viés comunicativo. Aí nós vamos ter os poetas, né, os destaques, né? Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Mário Quintana, Manuel Barro, Vinícius de Moraes. Ah, professora, eu vou anotar esses nomes e vou fazer pequenos resumos para eu entender a marca de escrita de cada um. Muito bem, faça isso mesmo. É muito extenso. Então, a proposta mesmo é de indicar que vocês façam esse estudo, criem esse mapa de vocês no caderno de vocês. Complementem, né, essa estudo, essa análise de vocês. Aí a gente está com foco hoje essencialmente em Cecília Meirelles. Quem foi Cecília Meirelles, né? Foi filha de um funcionário do Banco do Brasil e de uma professora municipal, Cecília Benevides de Carvalho Meirelles. Nasceu em 7 de novembro de 1901, na Tijuca, Rio de Janeiro. Sua poesia, presa ao lirismo tradicional, revela fortes traços simbolistas, expressando diversos estados de espírito, porque passa de maneira vaga e quase sempre imaterial. As imagens naturais como o mar, a areia, a espuma ou a lua ganham destaque e valor sugestivo, até mesmo pela repetição com que surge. A perda amorosa e a solidão criam a atmosfera da dor existencial, que é explorada e intensifica quando combinada às diversas alusões do tempo. A Cecília Meirelles é uma das autoras mais introspectivas que a literatura nos apresenta. Aquilo que ontem cantava já não canta. Morreu de uma flor na boca, não do espinho na garganta. Ele amava a água sem sede, e em verdade, tendo asas, fitava o tempo, livre de necessidade. Não foi desejo ou imprudência, não foi nada. E o dia toca em silêncio. Né? E é assim, né, que a gente finaliza essa aula de literatura. E a gente indica aí a página 184, da primeira e quinta questão, só as respostas, anota no caderno de maneira organizada e depois posta lá na plataforma Classroom, certo? E a gente vem com a redação nota 1000, que vai ser a sua. E a gente traz hoje uma dica de estrutura, que é o esqueleto de uma redação, onde no parágrafo de introdução você vai entender o objetivo do seu texto, o que eu acho sobre o tema. No segundo parágrafo a gente indica para que você, né, comece o seu desenvolvimento, para que eu acho isso. Aí você desenvolve a ideia 1, ideia 2. E o parágrafo de conclusão, a retomada dos objetivos do texto dos parágrafos. Então, você vai anotar essa estrutura e vai tentar alimentá-la para poder desenvolver a sua proposta. Para iniciar a introdução da redação, você precisa fazer uma contextualização no terceiro ano. O contexto, o assunto é algo mais amplo do que o tema, tá certo? Mas que se relaciona com ele. Esse é um bom momento para você citar algum repertório sociocultural, como um livro, filme, uma música, um dado histórico ou estatístico para complementar suas ideias. Em seguida, você deve demonstrar como o contexto te leva ao tema. Evite copiar o tema de forma literal. Em vez disso, tente escrevê-lo, transcrevê-lo com suas palavras. Por fim, para fechar o seu parágrafo de introdução, você apresenta a sua tese. A fim de definir qual será a sua tese, você poderá se perguntar o que eu acho sobre o tema. Então, a partir da sua resposta, você vai conseguir formular o seu ponto de vista, ou seja, estará criando a sua tese. Depois da introdução ao terceiro ano, chega a hora de escrever o desenvolvimento da redação. É no desenvolvimento que você constrói os argumentos e faz a defesa de um ponto de vista, porque você precisa defender seu ponto de vista, não de qualquer jeito. Né? Isso vai fazer parte da estratégia sobre como fazer a redação do Enem. Portanto, apresente ideias que justifiquem a sua tese de forma consistente, convincente e também os seus argumentos. Coloque da forma mais clara possível os pontos abordados para o leitor entender o seu ponto de vista. Use um parágrafo para cada argumento, tá certo? E analise todos os aspectos possíveis. Uma dica importante é pensar em uma frase principal para cada parágrafo.
E a partir disso, desenvolver um argumento completo em cada frase. É preciso exercitar para aprender como fazer redação no Enem. Só escrevendo, né, que você vai aprender. E por fim, para terminar a redação, retome as ideias expostas na introdução, junto com os principais argumentos que justifiquem a tese e encerre o texto. É na conclusão que você deve propor uma solução ao problema, uma intervenção, e que contemple a perspectiva dos direitos humanos. Você não pode esquecer desse detalhe importante, que é uma primícia, né, da proposta do Enem. Dê a solução a partir dos pontos levantados por você na sua redação. E lembre-se que a proposta de intervenção precisa ter uma ação, agentes, modo, efeitos e detalhamentos. Né? Você não pode perder nessa competência. Aí a proposta que eu trago para vocês, né, nesta aula, esses dias, é o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Então, na introdução, você vai estar qual é o problema apresentado, por que se trata de um problema, quais são as causas, motivos do problema, quais efeitos e consequências do problema, tem solução, e a conclusão, você vai apresentar a solução para esse problema, certo? Aí, veja o exemplo a seguir de uma redação. Olha aí. Que o mundo do marketing vive uma nova era não é novidade. Foi-se o tempo em que as propagandas eram apenas páginas na revista ou 30 segundos na TV. Hoje, basta acompanhar online uma blogueira ou influencers, como são denominadas essas pessoas, para saber as novidades do mercado. Olha aí o desenvolvimento 1. É a maneira subconsciente que o mercado encontrou de moldar os pensamentos e atitudes de uma pessoa sem que elas tenham consciência disso. Só no ano passado, o Instagram contabilizou 12,9 milhões de posts de influenciadores patrocinados pelas marcas. E esse número deve dobrar em 2018, criando um mercado estimado em cerca de 1,7 bilhão. Ser um ou uma influenciador ou influenciadora passa a ser o sonho de muita gente. Vida glamourosa, no qual se ganha deste produto de beleza, roupas, sapatos e acessórios, até viagens e experiências. Tudo isso além do ganho financeiro e da fama. Aí vem o desenvolvimento 2. Mas qual é o peso desses influenciadores na sociedade em geral? Qual o tamanho das responsabilidades que eles carregam? Eles estão alinhados com as premissas do ser em detrimento do ter, relativas à nova era? Qual será o impacto na vida das pessoas? Quando percorremos as atualizações do nosso feed, desse desenvolvimento 3, né? Automaticamente vamos sendo influenciados por tudo que lá é visto. Desde fotos de amigo próximo, a famosa, e tudo que há de novidade em moda, bem-estar, estilo de vida e demais tendências. Ser um influenciador significa ter um efeito direto nas decisões de compra, estilo de vida e nas opiniões dos outros. Em geral, os influenciadores passam a impressão de uma vida perfeita, de glamour, fama e realização, onde se tem acesso a todos os mais novos e exclusivos produtos no mercado. Valoriza-se uma ilusão na qual o ter significa mais que o ser. No ter, são valorizadas justamente essas ideologias rasas, que incluem dinheiro, fama, status social, bens materiais. Pessoalmente, registro um apelo aos influenciadores para que alinhem ao seu trabalho a responsabilidade de criar um propósito em prol da evolução da sociedade, aproveitando sua influência para fazer o bem, em vez de só pensar em engordar a conta bancária. Eles podem fazê-lo através de escolhas conscientes de produtos e marcas, abordando questões globais importantes em seus posts ou mostrando modos de vida alternativos, tudo de acordo com seus próprios valores. E é isso. Né? A gente deixa uma indicação, uma aula, né, contextualizada, quantas vezes for necessário. E mesmo no terceiro ano que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Nunca é tarde para recomeçar. Comece a estudar, comece a se organizar. O tempo é seu. Faça você, né, a diferença na sua vida, tá bom? Seu terceiro ano, sua aprovação, já construindo com você, né, um futuro melhor. Acredite nisso, tá bom? Um abraço carinhoso para vocês e a gente se encontra na nossa próxima videoaula.